Em primeiro lugar, eu queria dizer que nossa atuação de partido sempre oscilou entre não sabermos fazer uma ampla frente. Estou me lembrando da União Nacional dos anos 30 e da posição do partido em 45, e, por outro lado, num sectarismo militante, quando essa frente mal conduzida nos levou ao fracasso, né? Como juntar a luta nacional com a luta democrática, quer dizer, a luta anti-imperialista com a luta anticapitalista, com a luta de classe. Isso, eu penso que não é por nossa incapacidade apenas, porque é uma questão realmente muito difícil. Eu acho que nós precisamos entender melhor o que é a classe dominante brasileira. Eu penso que não é exagero dizer que talvez seja a mais violenta e agressiva do mundo, pelo menos da América Latina. Ela não admite nada, ela não faz nenhuma concessão, a não ser que ela esteja bastante pressionada. E penso que, às vezes, nós perdemos isso de vista. Por que ela fez isso com Canudos, como fez com Caldeirão, como fez com vários movimentos sociais? Porque é impossível que ela admita algum tipo de exemplo que um grupo de pessoas possa, sozinho, sem Estado, sem governo, sem armas, se organizar e muito bem, obrigado. Mas eu quero lembrar dois exemplos interessantes. Um de 1917, depois das greves. A lei brasileira proibia que estrangeiro fosse expulso do país se vivesse aqui há 2 anos ou se tivesse mulher e filhos, etc. Depois das greves de 17, as favas da Constituição, eles expulsaram todo mundo que participou das greves, tivesse 30 anos de Brasil, filho, neto e bisneto. A República começou com um golpe. Porque os nossos golpes, eles quase são tão assimilados como normais na vida política do país, quanto a violência hoje em dia, né? Falando de 30 e 37, eu queria fazer um parêntese, que é uma coisa ainda a ser discutida. Foram 2 golpes, o Estado Novo foi uma coisa terrível, mas tanto 30 quanto 37, o Getúlio contou com o apoio da massa operária, das massas populares, isso indubitavelmente. Dentro desse período de 30 a 37, que foram 2 golpes anti-Getúlio. Por quê? Pela atenção ao movimento operário. Então, depois nós tivemos um golpe em 45, o golpe que depois Getúlio, que foi um golpe. O golpe de 54, que resultou no suicídio de Getúlio, que para mim foi um golpe. E aí a gente vai vendo que golpe militar nós tínhamos em 64. Tivemos 55, todo mundo está lembrado do 11 de novembro, para deixar o Juscelino, para impedir que o Juscelino tomasse posse. E agora 2016. Porque é um golpe no mesmo estilo, só que agora eles estão dispensando as armas. É um golpe institucional, né? O objetivo deles, e aí a gente já pode pensar por aqui, pode pensar em 64, é acabar com a esquerda. O PT não estava propondo socialismo no programa dele, né? Como em 64, o Partido Comunista não ameaçava coisíssima nenhuma, e a burguesia sabia disso muito bem. E foi preciso destruí-lo daquela forma, né? Além de tudo, nós contamos com uma grande dificuldade, que o país não tem uma larga tradição de organização. Isso é um outro problema. Basta lembrar que, com exceção do Partido Comunista e com o Partido Integralista depois em 32, que foram 2 partidos nacionais, os partidos nacionais só foram criados em 1945. Quer dizer, isso para nós termos uma ideia da falta de tradição organizativa do nosso país, né? As pessoas mais pobres da sociedade, elas geralmente têm sido observadores, descontentes, mais passivos de tudo que está acontecendo. Eles se mobilizam, mas não têm aquela tradição de se arriscar. 1935. Quer dizer, a Aliança Nacional Libertadora foi a maior frente popular que esse país já fez. Os comícios, as
as caravanas, a mobilização, a criação de núcleos da aliança, foi uma coisa fantástica. Foi fechada a aliança, e eu estou falando diante dos levantes de novembro, foi fechada no dia 11 de julho de 1935, depois do discurso meio desastroso do Prestes, 5 de julho de 35. E não houve reação popular. Aqui em São Paulo, Caio Prado Júnior conseguiu mobilizar umas 10 mil pessoas que saíram numa passeata. Acabou-se. As diretas já são outro exemplo. Foi aí, quase todo mundo viveu, foi uma manifestação fantástica. O Congresso disse, não vai ter direta, e foi todo mundo para casa chorando. O Hobsbawm estava aqui naquela ocasião, e ele comentou que a ideia dele e de outros observadores estrangeiros é que o povo ia partir para uma guerra civil. Tal a mobilização. Então, nós temos que entender isso. Nós temos que entender a dificuldade de chegar ao coração das massas, como disse Marx. Como fazer isso? Outra coisa, a nossa classe média, eu vou chamar de classe média, as camadas médias urbanas, etc., não tem a menor simpatia pelos partidos operários. O que a mim deu arrepios, né? Quando o pessoal vai e grita no meio daquela turma descontente, que não tem muita coisa dentro da cabeça, que está com medo de perder o emprego, e grita assim, a nossa bandeira jamais será vermelha. Quer dizer, é um tipo de movimento contra a esquerda. Porque eu quero terminar com uma frase do Isaac Deutscher, um grande marxista polonês. Ele disse, uma vez falando para os alunos, agora os estudantes, na época de 68, ele disse o seguinte, vocês são incrivelmente ativos, mas estão à margem da vida social. Os trabalhadores são passivos, mas estão no coração dela. É a tragédia da nossa sociedade. Se vocês não resolverem essa contradição, serão derrotados. Muito obrigada.